O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que me fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio, e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que o homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, irmãs, Jesus fala do reino dos céus como uma semente. Aqui tem mais do que um recurso pedagógico, uma história para o simples. Ele convida a gente a contemplar o proceder de Deus, a obra de Deus. Se a gente prestar atenção no primeiro capítulo da carta aos Romanos, quando São Paulo diz: os pagãos não tinham as Escrituras, não tinham a Bíblia, né, o Antigo Testamento dos judeus, mas eles tinham a criação. Por meio da criação eles podem conhecer o Criador. E assim, toda a espiritualidade cristã desde o início
sempre se alimentou dessa contemplação da criação, porque ela nos ensina o jeito do que Deus faz as coisas. Então aqui é muito mais do que traçar simples comparações, simples metáforas, é realmente contemplar a obra criadora de Deus. Na época de Jesus, todos pensavam que o Messias ia ser aquele grande chefe, aquele grande líder, o grande combatente, que ia eliminar o mal do mundo, ia realizar aquelas profecias, principalmente dos últimos profetas, os chamados profetas apocalípticos, como Amós e outros, que usam aquele tema do dia do Senhor. É um grande dia da vingança, o dia do ajuste de contas, o dia em que Deus vai eliminar todos os maus da terra e que vai instaurar um reino onde só existe justiça, onde só existe santidade. Então, assim eles pensavam que ia vir no tempo do Messias, ia acontecer isso, o mal ia ser arrancado de uma vez por todas. Um pouco dessa concepção a gente encontra até nas palavras de João Batista, na pregação de João Batista, o machado já está na raiz da árvore, né? Então, sempre pensava isso no Messias como esse guerreiro terrível que ia realizar o ajuste de contas final na história. E a gente pergunta, será que esses profetas estavam errados? Será que João Batista estava errado? O que deu errado aqui? Jesus não veio trazer o reino de Deus? E já faz 2000 anos Jesus pregou o reino de Deus e parece que o mundo continua igual? Injustiças, rapinas, roubos, imoralidades, todo tipo de coisa que ofende a Deus, que manifesta o mal no mundo. Então, para nos explicar sobre o reino, Jesus, ele nos faz contemplar como Deus faz as coisas e coloca a dinâmica do reino de Deus como a dinâmica de uma semente. Uma semente é alguma coisa pequena, que parece insignificante, mas que guarda uma vida dentro dela. E uma vida que não pode ser parada, porque brota de dentro dela. E como todas as coisas, né, no mundo vegetal, cresce devagar. Por que o reino de Deus tem que crescer devagar? Por que ele não pode se afirmar de uma vez por todas? Porque Deus governa cada coisa segundo a sua natureza. O ser humano é governado por Deus segundo a natureza humana, que é uma natureza livre. E, portanto, tudo aquilo que diz respeito ao ser humano e que toca nas nossas escolhas, no exercício da nossa liberdade, é feito com uma grande delicadeza por Deus, é feito com uma grande delicadeza pelo Espírito Santo. Deus não nos atropela, não nos empurra. A gente é que muitas vezes na nossa impaciência quer já resolver tudo de uma vez, né? E acabar com todos os males, com todos os problemas de uma vez por todas. E a gente sabe por experiência que isso, ao invés de resolver problemas, cria novos conflitos e mantém ainda os antigos. Jesus nos alerta um pouco sobre esse pensamento um pouco utopista que a gente pode ter
e um pouco ativista também. Vamos realizar o reino de Deus, vamos construir o reino de Deus. E aí a gente vai atropelando e provocando violência. E a história da igreja testemunha de que a violência não produz bons frutos. Em alguns lugares, poucos, assim, mas existiram, houve conversões forçadas. Tinha numa região no norte da atual Alemanha, que o rei cristão daquela época resolveu levar o cristianismo pela espada, e dizia, né, aí justamente acontecia aquela coisa de ficarem entre a cruz e a espada, né? Ou vocês abraçam o cristianismo, ou se vocês morrem. Esse tipo de coisa não é do Espírito de Deus, né? Ainda na Antiguidade, no final da Antiguidade, também um rei movido por falso zelo provocou uma matança entre judeus e foi severamente repreendido pelo bispo de Milão, Santo Ambrósio, que disse para ele: fides non est, fides est proponenda, né? Quer dizer, a fé deve ser proposta, não imposta, proponenda non imponenda, né? A fé deve ser proposta, não imposta. Então, em toda a história a gente vê pessoas que têm muito boa vontade e muito desejo de fazer o bem, muito desejo de ver o reino de Deus crescer, mas não sabem o que devem desejar e o que devem querer, e a maneira como devem querer as coisas. Aqui, São Paulo, a gente escutou na carta aos Romanos, né, na segunda leitura, nós não sabemos o que devemos pedir e nem como pedir, é o Espírito que intercede em nosso favor. Então a gente tem essa ideia um pouco justiceira, um pouco utopista, um pouco ativista, como se a gente fosse arrancar do mundo o reino de Deus, a força. E aqui Jesus nos fala do reino de Deus como um processo que é lento, que é quase imperceptível. Aqueles que são do reino parecem sempre muito poucos, como o fermento na massa. Ora, aqui toda pessoa que sabe cozinhar ou fazer pão, ela sabe que tem que usar uma medida de farinha e uma medida muito menor de fermento. Se colocasse o fermento e a farinha em proporções iguais, quem é que ia comer esse pão? É impossível. Então, a gente se deixa enganar pelo tamanho daqueles que são do reino, e por isso a nossa insistência na quantidade, no número, a gente quer ver números, quer, enfim, ver a extensão do reino sempre de uma forma muito humana, né, muito baseada na aparência, no espetáculo. E, no entanto, no olhar de Deus as coisas acontecem de uma outra maneira muito diferente. Nesse processo do reino existe também um lugar para aqueles que fazem o mal,
E isso pode nos escandalizar, mas sempre que alguém quis tomar uma atitude com relação a isso, radical, de dizer, não, aqui não pode ter joio nenhum, só pode ter trigo, acabou arrancando o trigo também. Nos primeiros séculos do cristianismo, e principalmente quando o cristianismo foi legalizado e entrou todo tipo de gente, e começaram a receber o batismo de uma forma indiscriminada, sem preparação, sem entendimento do que estava acontecendo, e aí começou esse fenômeno do cristão, que é cristão de nome, mas não sabe nada, se comporta como pagão. Quando começou a acontecer isso, alguns cristãos, dos mais inteligentes, dos mais preparados, não suportaram ver essa visão e disseram, não, a gente está fazendo tudo errado. E reuniram grupos pequenos, segundo o juízo deles, de homens puros, de pessoas incontaminadas, de pessoas santas, e disseram, vamos sair da igreja, não vamos mais estar em comunhão com essa igreja apodrecida, corrupta, cheia de pecadores, cheia de pessoas más, cheia de pessoas que são cristãos só de nome, mas são pagãos. E aí criaram os pequenos grupos de puros e incontaminados. Mas ali, qual foi a reação da igreja, né? E a gente tem isso tudo bem registrado na história da igreja, nos padres da igreja, que diziam assim, você pode encontrar muita coisa fora da igreja, mas você não encontra a salvação, porque você está procurando a salvação pela tua própria força, pela tua própria virtude, não pela graça de Deus. Então, Jesus nos convida a isso, a não querer realizar a justiça final, definitiva, antes do tempo. Então a gente diz, bom, então o que a gente deve fazer? Deve ser tolerante com todo mundo, tolerante com o pecado. Jesus aqui nos convida não a ser tolerante com o mal, com o pecado, mas a nós sermos trigo e não joio. E a gente crescer, mesmo no meio do joio, como trigo. Existe uma variedade de joio no Oriente Médio que realmente ela é muito parecida, praticamente igual ao trigo quando começa a crescer. Só quando estão maduros ficam diferentes um do outro. E por isso o dono do campo diz, não arranquem, não tentem arrancar o joio, que vocês vão arrancar o trigo junto. Confundem as duas coisas. Então, irmãos, irmãs, a gente aqui é convidado a ter essa paciência da semente, que é a paciência do reino de Deus. Tinha, não sei que santo, uma frase muito interessante, dizia assim, tanto Deus como o diabo querem que você seja santo, mas o diabo quer que você seja santo agora. Estranha a frase, mas ela nos fala justamente dessa pressa, desse afobamento que tem muito mais de obra humana do que daquele trabalho silencioso que o Espírito Santo vai fazendo no nosso coração e na nossa vida. Então, aqui a gente é convidado a deixar de lado todo o pensamento justiceiro, todo o pensamento utópico, todo o pensamento
de que nós vamos conquistar ou edificar o reino de Deus com as nossas próprias mãos, e que nós vamos salvar o mundo da maldade, ou que nós vamos redimir o mundo. O mundo já foi redimido por Jesus Cristo na cruz. O que nos cabe agora é a gente viver como redimidos. E essa é a nossa parte, e essa é a nossa missão. Ser boa semente, ser fermento. E é isso que Ele nos convida a gente se focar. Né? Também existe uma outra frase interessante que diz assim, a diferença entre o santo e o tirano, né? Entre o santo e o ditador. Os dois veem o mal no mundo, mas o santo se foca em mudar ele mesmo, e o tirano se ocupa em querer mudar os outros. Então, que cada um procure ser boa semente, que cada um procure ser fermento no meio da maldade, no meio da corrupção, no meio de tantas coisas que existem ruins nesse mundo, né? É claro que aqui a gente não é convidado a nenhuma atitude de alienação, né? Tudo aquilo que a gente pode fazer, que está na nossa mão, que é responsabilidade nossa, a gente deve fazer também. Mas lembrar isso, né? Lembrando sempre isso, a maneira como cresce o reino de Deus. E entrar nesse ritmo de Deus, esse ritmo que respeita a liberdade, que não atropela, que não está querendo impor o bem para as pessoas, né? Mas com a nossa conduta, com a nossa maneira de ser, com a nossa maneira de viver, manifestar esse bem e convencer, né? Propor, fides proponenda, non imponenda, propor a fé, quer dizer, colocar ela na frente e colocar ela a serviço. E ali o reino de Deus vai crescendo de uma forma silenciosa, de uma forma mais lenta do que o nosso orgulho, a nossa vaidade gostariam, mas também de uma forma que é imparável, é irrefreável. Né? Com essa confiança na obra de Deus, com essa confiança na obra do Espírito Santo no nosso coração, na nossa vida, na vida da igreja, vamos com muita alegria receber a esse Cristo na Eucaristia, que nos lembra que nele todos nós somos trigo de Deus.